A Júlia, de São Paulo, perguntou o que fazer se o ponto abrir no pós-operatório, doutor. Qual que é a orientação? Ótima pergunta, que pode acontecer com uma certa frequência, né? Às vezes a gente, por mais que a gente capriche no ponto, por mais que a gente dá cola e tudo mais, a gente sabe que dependendo da paciente, às vezes faz um esforcinho, mexe um pouco o braço, e nem é por mal, às vezes acontece alguma coisa que faz ela fazer um esforço, às vezes dá um tranco ali, isso pode fazer com que abra um pouquinho. A boa notícia é a seguinte, que não é só uma camada de ponto ou a camada da cola, são várias camadas. Então abrir, geralmente a camada que abre é a camada mais externa de todas. Então essa camada abrir não é tão perigoso para a sua cirurgia, porque nós temos várias outras camadas que vão protegendo ali toda a região da cirurgia. Mas nunca é uma boa coisa que abra os pontos. Então sempre que você detectar algum sinal de abertura ou achar que pode estar abrindo ou ter alguma mudança na sua cicatriz que você não estava vendo antes, ou só tem de um lado e não tem do outro, é sempre importante que você entre em contato com o seu cirurgião ou com a equipe dele para que eles peçam para você ir pessoalmente, que seria o melhor dos mundos, ou então pelo menos mandar uma foto para a gente olhar essa cicatriz, ver se tem realmente algum sinal mais grave ou de alguma complicação maior, ou se é realmente só uma impressão ou uma pequena inflamaçãozinha local que não tenha nada para se preocupar. Mas assim, é comum às vezes abrir um pontinho ou outro, é sempre bom falar com o seu cirurgião, nunca tome uma atitude sozinha, ou porque você viu no grupo, ou você viu uma amiga sua falou, sempre fale com a equipe, ou o cirurgião, ou a enfermeira, alguém da equipe nossa, para que a gente possa te orientar da melhor forma possível. Pode ser uma simples orientação por telefone, ou pode ser que a gente peça para que você venha pessoalmente para te ver. Seja com o seu cirurgião, ou às vezes o seu cirurgião não está aquele dia, que ele não pode aquele dia, vai ser um outro cirurgião da nossa equipe, nós somos todos um time aqui, então um às vezes olha o paciente do outro, porque até para agilizar aí o atendimento a vocês, né? Porque às vezes, o cirurgião só vem aqui num dia da semana, e aí, mas tem outro cirurgião aqui hoje, por que não? Vem com hoje para já ver logo, para não ficar esperando até o dia da semana que o cirurgião vem. Então, isso lembrar que a gente aqui, você operou comigo, operou com o cirurgião X, o Y, o Z, não tem problema. Todo mundo cuida do paciente de todo mundo, né? Claro que tem o seu cirurgião, mas a gente cuida de todo mundo porque nós somos um time, e aí o time todo mundo cuida de todos. É isso aí. E aqui uma pergunta da Vanessa, de São Paulo, e ela pergunta por que não postamos resultados de antes e depois. Na verdade, a Silicone Center ela não faz isso porque a determinação do Conselho Regional de Medicina, né, que é uma coisa que está em voga, a gente tem que seguir a regra do Conselho Regional de Medicina, tá? E, segundo o Conselho Regional de Medicina, a gente não pode fazer isso. Se você tem conhecimento de alguma clínica que faz isso, está contra as regras do Conselho Regional de Medicina. Então, tenha cuidado, tá? Não pode colocar resultados de antes e depois de cirurgia plástica, tá? Em nenhum tipo de canal oficial, né, de nenhuma clínica. Tá? Agora, evidentemente, né, existem grupos que é do nosso conhecimento, que não são grupos oficiais da Silicone Center, que as meninas que são aquelas siliconadas da Silicone Center decidiram, né, abrir um grupo ali para elas se falarem, e aí sim, nesse grupo você vai ter ali algumas pacientes que nós operamos, que inclusive o próprio doutor Felipe já operou, né, que estão lá falando lá a respeito de resultados. Agora, canais oficiais, né, não só da Silicone Center, mas nenhuma clínica, tá, ela pode postar resultado de antes e depois, tá? Isso até tem sido discutido isso, né? Hoje em dia está se discutindo uma mudança na legislação, mas realmente é vedado, ou seja, não é permitido que a gente coloque antes e depois. Agora abriu-se uma brecha do CFM, do Conselho Federal de Medicina, de liberar em alguns casos você mostrar antes e depois, mas que seja de forma apenas didática e acadêmica e não para te mostrar um produto. É como se fosse um produto assim, olha só, você vai ficar assim, você vai ficar assado. Não, é só para mostrar assim o que uma cirurgia pode fazer, o que uma cirurgia é capaz de fazer. Mas a gente sabe que isso é muito complicado, porque a pessoa acaba se iludindo, a pessoa acaba acreditando que o resultado dela vai ser exatamente aquele que está sendo mostrado. Então a gente realmente prefere não mostrar esse tipo de comparativo antes e depois, até porque cada corpo é um corpo, cada resultado é um resultado. Por mais que você tente pegar uma paciente, essa paciente aqui parece ter um corpo parecido com o meu, a gente até fala isso muito na consulta, parece uma frase clichê, mas cada pessoa é literalmente uma pessoa e muda muito como ela vai cicatrizar, como a mão dela a prótese dela vai encaixar. Então a gente mostrar um resultado de antes e depois, assim, a todo momento, principalmente em redes sociais, uma coisa é você mostrar um antes e depois durante a consulta, que o médico cirurgião está do seu lado e ele está te explicando ali ao vivo o que é aquilo, para que aquela comparação está sendo feita, que aquilo não é o seu resultado final, que aquilo é só para você ter uma ideia. Outra coisa é você jogar numa rede social sem muita explicação. Então cada um vai interpretar de alguma forma. Isso pode causar uma interpretação muito complicada ali da situação. Então a gente prefere não colocar. É permitido e sempre foi permitido que a paciente coloque o seu antes e depois. Se a paciente quiser entrar num grupo, se a paciente quiser postar na sua própria rede social o antes e depois dela, aí cada um é dono das suas fotos, cada um é dono da sua antes e depois, e aí cada um pode fazer o que quiser. Agora, o cirurgião ou a clínica botar, a gente acha que isso é muito complicado, pode acabar trazendo muito mais malefício para a paciente e para a compreensão de todos do que benefício.